Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora, trazendo muita informação e conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E já confere aí o nosso programaço de hoje. Como eles estão no período reprodutivo, eles estão em busca de alimento. E aí é que eles estão mais, talvez, disponível ali no ambiente. Só que esse ambiente tem que estar um pouquinho organizado para evitar essa situação. Todo ano, nesses meses, agosto e setembro, a gente tem esse comportamento, então, dos escorpiões. Por volta de agosto, setembro, sim, é o período reprodutivo. Nada é tão importante quanto o leite materno, né? Sem dúvida, o leite materno ele é insubstituível na sua composição, já desde o primeiro dia de nascimento, né? Então, o que importa também é que essa mulher tenha essa condição e essa tranquilidade para que ela vivencie esse período de amamentação. O amamentar, ele não é um benefício só para a saúde do filho, né? Sim. É uma ligação que existe mãe e filho. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o nosso programa só está começando. E a partir de agora, a conversa é com o doutor Marcelo Mendes, mastologista lá da Oncolog, que retorna ao nosso programa. E a gente tem que agradecer muito a sua presença, doutor. Sempre que o senhor nos prestigia aqui com a sua presença, com o seu conhecimento, faz muita diferença, não só para mim, mas para todos que têm essa oportunidade de acompanhar esse bate-papo. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elga. Eu que agradeço também o contato, né, o convite, e é sempre prazeroso estar aqui com você. E já aproveito para te parabenizar pela gestação, né? Futura mamãe. Obrigada. Que te traga muito sucesso, que você seja muito abençoada. Obrigada. Já estou sendo. Já é algo que eu acho que desde a gestação, né, a gente já vê as transformações, não só no corpo, como na vida, Sim. Mas tudo muito positivo. Então, eu só tenho a agradecer. Eu estou muito Que feliz. bom. Obrigada mais uma vez. Que bom. Doutor, hoje nós temos assim uma conversa que vai transitar aí por vários temas, mas o foco que a gente, inclusive, iniciou aqui, um bate-papo antes de iniciarmos a gravação, foi sobre amamentação, sobre essa importância da amamentação e a ligação que a mãe constrói com o filho através dessa amamentação também e todos os benefícios que advêm não só para ambas as partes, na realidade, né, doutor? Sim. Sobre a responsabilidade que é a amamentação. Exato, Ego. Você tocou num assunto muito importante, né? É tão importante que a própria Organização Mundial da Saúde, ela criou um programa há anos atrás para incentivar o aleitamento materno, né? Então, apesar de a indústria, ela tem fornecido, né, o leite artificial, sim, as fórmulas, mas sabe-se que, através dos estudos, nada é tão importante quanto o leite materno, né? E há um incentivo para que as mães amamentem exclusivamente ao leite materno os primeiros 6 meses, né? Que aí só a partir dos 6 meses ela começa a acrescentar uma fórmula, alimentos. Então, sem dúvida, o leite materno ele é insubstituível na sua composição, já desde o primeiro dia de nascimento, né? Então, o que importa também é que essa mulher tenha essa condição e essa tranquilidade para que ela vivencie esse período de amamentação. E como você bem colocou, o amamentar ele não é um benefício só para a saúde do filho, né? Sim. É uma ligação que existe mãe e filho. Né? Acho que é uma fase que precisa ser, né? Sim, sim. É lógico que a gente, assim, nós não precisamos também romantizar demais, sim, mas enxergar que de fato, sim, é uma ligação, é um elo muito grande da mãe com o filho, né? Quem estuda o comportamento humano sabe que crianças que foram amamentadas ao leite materno, receberam esse contato com a mãe, são adultos até mais estáveis emocionalmente. Olha só. Né? De tão importante que é esse vínculo inicial ao nascimento, né? Sim. Uma outra coisa também, do ponto de vista médico de saúde, crianças que foram amamentadas ao leite materno são adultos com menos chance de ter diabetes, adultos com menos chances de ter obesidade. Então, no que se refere à saúde do filho ou da filha, é fundamental. Você vê que é o físico e emocional também, né, doutor? É o físico e emocional, exatamente. É lógico mesmo que isso
para a mulher de hoje, né, o que a gente está falando da mulher de hoje, a mulher atual, Sim. que é uma mulher inserida no mercado de trabalho, uma mulher que tem a sua profissão, não é mais aquela mulher como foi as nossas avós, as nossas mães, muitas das vezes, né? Então, tanto que a própria legislação trabalhista concede um certo período de licença maternidade para que essa mãe possa, né? Que essa mãe que trabalha, ela possa ter aquele período de tempo mínimo possível, que no Brasil são 4 meses, mas a gente tem países, por exemplo, europeus que concedem 1 ano, que seria o ideal, né? Não tinha essa informação. Exato. Então, assim, você vê o tamanho da importância, né? O tamanho da importância, não só em relação à questão de saúde para o recém-nascido, né? Quanto a ligação mãe-filho, né? Então... É um investimento nas futuras gerações, né, doutor? Investimento nas futuras gerações, você vê com que toda eles estão certeza. enxergando muito mais à Exato. frente. Sim, então muitas vezes é preferível você conceder esse período. Sim. E sabe-se que você vai ter ali um indivíduo com uma saúde física, mental e emocional melhor, né? Com certeza. Então, de tamanha importância que é realmente isso. Então, vocês, mães, mulheres, essa é a vantagem da mulher, porque você abriga o filho dentro do teu útero, né? É verdade, é uma experiência, assim. Exato. Então, ao nascimento, romper essa ligação de uma hora para outra, que é o que às vezes acontece, seja por uma questão de saúde, essa criança vai para uma UTI neonatal, uma impossibilidade de amamentar, uma criança que vai para um abrigo, isso vai ter repercussão no emocional desse indivíduo, né? Na realidade, doutor, eu já falei isso algumas vezes, o bebê nos primeiros meses, eu acredito, ou dias, ele nem sabe que nasceu, né? Exato. Então ele precisa muito dessa proximidade Sim, com a mãe. É um vínculo muito grande. A amamentação é uma continuidade, sim, né? É uma continuidade de um vínculo até físico, corporal, né? A gente diz que o primeiro olhar, quem vê é a mãe. A mãe que consegue, a primeira visão de nós filhos é o olhar da mãe, né? Durante o período da amamentação. Então, sem dúvida, o que se precisa é que cada mãe faça aquilo que pode, né? Eu recebo um consultório, mães que vêm com uma certa dificuldade. A gente sabe que existem problemas físicos que podem acontecer na amamentação. Demais. Uma fissura, uma dificuldade de amamentar, uma questão na anatomia da mama, mastite, que é um processo inflamatório que pode acontecer, né? Acontece muito, inclusive. Acontece, isso às vezes... Buscando informação sobre a amamentação, que a gente sempre precisa estar mais preparada possível para esse momento. Por mais que a gente tenta, através do conhecimento, né, de leitura, tá? Eu sei que a experiência ali, para cada uma é diferente. Sim. Mas, doutor, eu vejo assim o tamanho de mulheres que enfrentam dificuldades na amamentação. Sim. Por rachadura no seio, o leite que não vem. Sim. O senhor acredita que, de repente, essa mulher moderna, desse momento atual, mudou um pouquinho essa relação com a amamentação? Sim, mudou. A gente tem, por exemplo, a gente tem questões bem práticas que fazem com que isso seja diferente, né? Uma delas, por exemplo, é um parto eletivo. O parto eletivo, o que que é? Você marca o dia e a hora para que aconteça aquele nascimento. Sim. E eu digo para o paciente que a natureza ela é perfeita. Então, imagine como se tivesse no teu organismo um disjuntor que liga a mama. Sim. Num parto eletivo, numa cesárea marcada, agendada, esse disjuntor não vai ser acionado de início. Não está na hora ainda. Não está na hora ainda. Então, naquele momento, é importante ter um pouquinho mais de paciência. Então, essa mãe que, por exemplo, eventualmente vai para um parto eletivo, um parto agendado, um parto cesárea agendado, tem que ter mais paciência porque esse estímulo, a descida do leite, a do colostro, ele demora um pouco mais do que num parto natural. Um parto natural, os fenômenos vão acontecendo, é como se quimicamente o disjuntor vai sendo acionado junto a um período do trabalho de parto. Então, se a gente comparar uma paciente que teve um parto normal e uma paciente que teve um parto cesáreo eletivo, a amamentação ela acontece com mais sucesso no parto normal, naturalmente. Entendi, doutor. Então, o que precisa antecipadamente, não há problema algum em marcar um parto. É só a questão da amamentação fisiologicamente, precisa dar um tempo a mais para que o processo se restabeleça. Você vai conseguir amamentar mesmo se tiver um parto cesáreo eletivo. É só ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tempo para que o processo todo se reinicie
e aquilo aconteça no momento em que houve a escolha da data do nascimento, né? Entendi. Então, o corpo é perfeito mesmo, sim. né? Ele realmente, aquele momento, o parto natural, ele está acontecendo ali, tudo o corpo está acontecendo, totalmente exato. natural, né? Exato. É É como natural se mesmo. os botões fossem sendo acionados automaticamente, né? E a gente tem, lógico, uma incidência de parto eletivo um pouco maior. Ainda é maior, doutor? Ainda é maior. Então, por isso que a gente pode ter, às vezes, nesse tipo de população de dificuldade, mulheres, né? um pouco mais de dificuldade, né? E Entendi. o início no nascimento, o momento inicial, ele é crucial. Porque é a primeira vez que você pega teu filho no colo. E se você tem dificuldade no primeiro dia, no segundo dia, qual é o medo dessa mãe? De que ela não tenha condição. Ela tem Sim. medo de que, se ela não conseguir, o bebê pode morrer. Isso é o que passa na cabeça da mãe. Doutor, e esse fator emocional que está operando aí, essa ansiedade, essa expectativa, também atrapalha, né? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Eu falei, meu Deus, a mãe fica tão ansiosa, ela Sim. quer tanto amamentar, Exato. que o leite Exato. desça, que venha É. sem nenhum problema, que daí ela mesma Sim, impede, né? então às vezes num primeiro, num segundo dia que tem uma certa dificuldade, ela não vai pensar duas vezes de colocar uma fórmula e dar para o filho. Entendi. Então é muito importante que tenha uma certa... às vezes eu brinco dizendo assim para o paciente, olha, visite uma tribo indígena, nós não somos biologicamente diferentes deles, nós somos diferentes em costumes, em hábitos, e você pode ter certeza, lógico, ali ela está inserida num contexto tão natural que aquela mulher indígena, ela não tem dúvidas que vai amamentar. Não há dúvida alguma na cabeça dela. É certo. É certo, líquido e certo, como foi as gerações da mãe, da avó, da bisavó. Sim. E lógico, todo o fenômeno da mudança social, cultural, a mudança das relações, essa mulher que está inserida no mercado de trabalho, ela tem inúmeras preocupações, né? Então, por isso que esse período de amamentação, ele vai sofrer interferência um pouco desse contexto de cada mulher. E importante dizer também para essa mulher, faz o que você dá conta de fazer. Não existe supermãe, não existe uma regra, não existe um modelo. Doutor, eu vou fazer um curso de amamentação. Esqueça tudo isso. Você pode ter certeza, na hora que nascer, é você e seu filho. Um bebê é diferente do outro. A mãe vai ter que ter um tempo de conhecer esse filho ou essa filha. Sim. Né? Então tem que ser um processo bem mais experiência, vivência mesmo. Você tendo tempo, se permita passar por essa vivência, passar por essa experiência. Não há uma apostila de como amamentar, pode fazer o curso que for. Às vezes a paciente fez um curso, fez tudo certinho, mas na hora H ela enfrenta... Não deu certo. Não deu certo por algumas razões. É lógico, existem razões físicas, existem Sim. razões que às vezes precisa de uma abordagem médica, existem enfermeiras que trabalham com esse processo de amamentação, que prestam suporte, né? Isso é importante, com certeza, isso faz parte. Inclusive tirar um pouquinho dessa sobrecarga, né? Que Exato, fica ali para no... pelo menos conseguir dar uma assistência para essa Sim. mãe, né? E se ela tem alguma dificuldade, identificar qual é essa dificuldade, para que ela vença essa dificuldade e tenha sucesso, né? Que ela consiga, se ela tem tempo disponível, que isso é o mais importante para essa mãe. Nem toda mãe vai ter o tempo disponível para realmente amamentar, por várias razões. Sim. Né? E essa mãe também não pode se sentir culpada se ela não tem esse tempo. Mas se sente, né, doutor? Assim, se você já é mãe, se você já teve esse filho, essa vida já deu continuidade, isso já foi a maior coisa que essa mulher, esse homem já fez. Entendi. Depois que nasce, daí para frente, você vai fazer o que você vai poder, o que você consegue fazer. Então, não se frustrar também essa mulher se ela conseguiu amamentar apenas 1 mês ou 2 meses, se a amiga amamentou 2 anos ou 1 ano. Faz o que você dá conta. Lógico, procure às vezes ajuda se há alguma dificuldade, né? Então, existem algumas dicas, como a que eu te falei. Se há um parto marcado, de hora marcada, uma cesárea de hora marcada, calma. Esse processo vai precisar de um tempo maior para se desenrolar. Entendi. Né? Comparado a um parto normal. Isso é uma ótima dica, né? Sim. Porque muitas mulheres que optam pelo cesáreo Sim. não têm esse conhecimento. Eu mesmo Sim. não tinha, doutor. Exato. Falando que, olha, você tem que ter essa Sim. atenção que Então, talvez você vai em um momento que o seu corpo ainda Sim. não está preparado. Exato. As primeiras 48 horas não quer dizer que você vai colocar o neném para sugar e que o leite já vai derramar. Sim. Não.
né, o dispositivo disjuntor ali não foi ligado. Mas, doutor, você estando preparada com essa informação, por exemplo, já é o que eu gosto de falar sempre, quando você já tem essa informação, você está preparada, você não fica naquela frustração naquele momento e você facilita, fala, não, tranquilo, daqui a pouquinho o corpo já tem a informação, a natureza age e vai, o leite vai vir. Exatamente, né? Porque esses primeiros 2, 3 dias do nascimento, ele é crucial. Sim. Porque é aquele primeiro contato que você realmente vai ouvir o choro do seu filho, você vai entrar em contato com ele, você vai querer que ele sugue a mama e que já tenha um leite suficiente. E isso não vai ser assim, né? Então, você sabendo disso, você fala, não, peraí, eu sei que eu vou te esperar uns dias, está tudo bem, não vai acontecer nada de mal, para que deixe que naturalmente as coisas aconteçam, né? Não deixa o emocional atrapalhar esse processo, né? Exato. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta conversando com o doutor Marcelo Mendes, mastologista, sobre amamentação. Doutor, os benefícios da amamentação para o filho é algo que, embora a informação sempre é bom a gente enfatizar, mas assim, todo mundo já está aí bem ciente de todos os benefícios, como o doutor também já falou, não só a questão emocional quanto física. Mas para a mãe também tem muitos benefícios, né? O ato de amamentar. Sim, muitos estudos mostram que a mulher que amamentou por um determinado período de tempo, ela tem uma ligeira redução no risco de câncer de mama. Pois é, isso era uma informação que antes de eu ter essa oportunidade de ser mãe, me assustava, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, eu estou aí fazendo parte dessa estatística, porque ainda não amamentei, não sou mãe, então tinha um receio, sabe? Sim. E essa informação procede, não é tanto assim. Existem outros fatores que podem contribuir para isso. Exato. E também não é 100% certo que você não amamentou que você vai desenvolver um câncer também. Você tocou numa coisa muito importante. São inúmeros fatores, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, especificamente de câncer de mama, existem inúmeros fatores que podem estar em jogo ali na vida de cada mulher, né? Sim. Uma mulher que não amamentou, não teve filhos, não quer dizer que ela vai ter mais câncer de mama. Não. Ela tem uma taxa, um risco como qualquer outra mulher. Entendi. A mulher que teve vários filhos, que teve longos períodos de amamentação, existem estudos que mostram que essa mulher precisaria amamentar durante 2 anos. É como se, por exemplo, o período de amamentação fizesse com que as células da mama se amadurecessem. Entendi. E na biologia, aquele tecido que amadureceu, um tecido maduro, que as células são maduras, são células com menos chances de sofrer mutações. Entendi. Então, talvez esse seja, biologicamente, o que possa estar por trás de um período longo de amamentação. E, teoricamente, quanto mais filhos, melhor. Então, a mulher que teve 5 filhos, amamentou por durante 2 anos cada um, é como se ela estivesse ganhando benefícios de cada gestação, de cada filho que ela amamentou. É óbvio que a gente tem, sim, mulheres que tiveram filhos, amamentaram e tiveram um tratamento de câncer de mama. Também não isenta, né? Também não isenta, Sim. porque a gente precisa orientar bem isso, Elga, para que a mulher, digamos assim, não aconteça 2 situações. A que não teve filhos ainda e não amamentou, ela entra em pânico, ela fica com medo porque acha que vai ter câncer de mama. Então, isso não é verdade. Ou o contrário, a mulher que teve 5 filhos e amamentou, não faça os exames, ela acha que isso já tá suficiente, que ela não vai ter câncer de mama. Sim. Então não é verdade, né? Então, sim, amamentar por longos períodos, ele pode ser um fator de proteção. Você ganha uma carta de proteção. Sim. Né? Mas a amamentação ela tem que acontecer por um período longo, 1 ano, 2 anos. Então, por exemplo, a mulher que amamentou 1 mês, isso está bem provável que não ganhe um benefício em função por conta desse curto período de amamentação. Né? Então, na verdade, a gente vê que, por exemplo, particularmente no câncer de mama, é muito nítido a gente observar um aumento proporcional de casos com a mudança no estilo de vida da mulher. Então, se nós compararmos a geração das nossas avós, proporcionalmente, a quantidade de câncer de mama proporcional era menor.
do que Entendi. hoje. Então, lógico que é uma mera observação, nós não podemos fazer nenhuma afirmação. Mas sabemos hoje sim que as mulheres inseridas numa vida diferente, num estilo de vida diferente, muitas vezes tendo Comportamental também, né, doutor? comportamental. Então, As mulheres com essa autonomia também vieram outros tipos de comportamento que se tornam nocivos também. exato, né? Então, a gente pode dizer, sim, que amamentar pode ser um fator de proteção para a mama? Sim, pode ser. E quanto mais tempo amamentar, melhor. Olha que maravilha. Sim, então Então- você pode ganhar um bônus. É Sim. como se aquilo te desse um bônus. Olha, você amamentou durante 2 anos, eu vou te dar um bônus de 5% de menos risco de ao longo da sua vida você vir a ter câncer de mama. Sim. Agora, não isenta essa mulher de que a partir dos 40 anos, ela entra no programa de rastreamento normal, mamografia, ultrassom. Ela vai fazer, toda mulher tem que fazer o que é preconizado, né? Sem cuidar, né? Ter essa responsabilidade Exato. com os seus exames, Sim. estar em dias, tudo Exato. certinho. É. Eu acredito que essa responsabilidade com o fazer a sua prevenção já está bem inserida, né? Eu acho que a gente bate muito nessa informação, É. então a pessoa precisa assumir de verdade essa responsabilidade. Sim, é lógico que assim, a gente tem que tomar só um cuidado de não causar também um sentimento de culpa nessa mulher, se Sim. caso aconteça um evento, né? Entendi. Então, lógico, fazer os exames periodicamente faz parte, não isenta também aquela mulher de repente, se passar por um diagnóstico, Sim. né? Então, existe essa recomendação da área médica, existe as recomendações a serem seguidas, né? Mas saber que na vida também as coisas são um pouco imprevisíveis. A ciência também não vai conseguir prever tudo, né? Sim, Então, saber lidar um pouco com isso, né? Com certeza. Mas o que nós pudermos fazer por nós mesmos, lógico. o que tiver ao nosso alcance É também, é verdade. muito importante isso, né? Com certeza. Doutor, a mulher também que teve câncer de mama ou desenvolveu durante a gestação, que pode acontecer, né? Ela é impedida de amamentar? Não, ela só, se ela tiver em período de quimioterapia, aí a orientação é não amamentar, porque o leite materno vai conter uma certa quantidade mínima daquelas medicações que a mulher está recebendo, né? Então, a mulher que se ela não tiver, se ela já finalizou o tratamento, ela pode engravidar, ela pode depois amamentar, não há contraindicação. A mulher que tratou de câncer de mama e tem uma gestação futura, essa gestação não atrapalha o tratamento que ela fez e nem o tratamento que ela fez atrapalha a gestação. Olha que São coisas independentes. Que maravilha, Tanto porque que- fica esse estigma, né? Fica. Tanto que, às vezes, mulheres que ainda não tiveram filhos e se aproximam ali de uma idade de 40 anos, ela pode fazer uma captação de óvulos, guardar no Congelar. banco, congelar, ela faz o tratamento. Se, eventualmente, ela não menstrua mais por conta da quimioterapia, ela tem os óvulos guardados que depois ela pode fazer uma fertilização, gestar, ter filhos e amamentar. Olha que maravilha. É. É um procedimento, né, que hoje em dia ajuda essas mulheres que Exato. passaram por esse tratamento Sim, a terem filhos depois, exatamente. né? Então- Eu não realmente, inclusive eu conheço mulheres que se submeteram ao tratamento do câncer de mama e que infelizmente abandonaram a maternidade por causa disso. Acho que não congelaram os óvulos, né? Sim, às vezes a mulher, ela pode, por efeito da quimioterapia, ela entrar numa menopausa, antecipa um Sim. pouco a menopausa, né? Se ela está ali mais próxima dos 40, acima dos 40 anos de idade. Então, se é uma mulher que ainda não teve filhos e deseja, a gente orienta, busca um profissional de reprodução humana, faça a captação dos óvulos. Então, só para deixar claro que a gestação e a amamentação, ela não é contraindicada mesmo na mulher que fez um tratamento de câncer de mama, né? Que maravilha, doutor. Sim. Porque geralmente é algo que ficava um pouco, né, desconhecido. Exato. Será que a gestação vai me trazer Sim. algum problema futuro? Exato. Porque eu já estou aí acabando de superar, né, Exato. essa questão do câncer de mama. Sim. Então, não tem nada, nenhum estudo que comprova isso. Não, Que absolutamente. seja nocivo de alguma forma, É. que interfira de alguma forma nessa recuperação. Não, então todos os estudos que foram feitos com mulheres que tiveram gestações passadas por um tratamento, não houve nem prejuízo ao tratamento e nem o tratamento trouxe uma gestação de alto risco, por exemplo, né? Então, existe Na realidade, só... eu acho que só benefício, né, doutor? Porque gerar uma vida sempre é positivo. Sim. Eu acho que o fator emocional e mental é algo que
comanda o nosso corpo. Sim. O doutor pode me falar muito melhor, nos falar muito melhor sobre isso, né? Quando você está bem mentalmente, emocionalmente, eu acho que tudo funciona mais, inclusive o resultado do tratamento, né? Lógico, né? Lógico que assim, é uma escolha bastante pessoal, né? É muito importante que a gente não crie um rótulo. Então, muitos casais decidem por não ter filhos. E está tudo certo, eles não precisam se enquadrar naquele modelo que todo casal tem que ter filhos, ou que para você ter filhos você tem que estar casado. Não, eu digo sempre que, por exemplo, para Deus, vamos chamar de Deus, não existe uma moral. Sim. Senão, só teria filhos quem se declarasse juras de amor eternas. Né? Não é o que acontece. É verdade. A vida vem, a gestação vem, uma vida vem, se encontrou com juras eternas ou se encontrou num carnaval, a vida vai vir. Então é muito importante que cada um escolha a sua forma. É como ser mãe. Não existe um modelo de mãe padrão. Se você puder amamentar 6 meses exclusivamente leite materno, ótimo. Se você conseguir 3 meses, é o que você conseguir. Não se cobre a mais nem a menos. Faça o que você consegue. Né? Isso, quando eu venho muitas pacientes com problemas na amamentação, muitas vezes elas vêm frustradas, com medo de não conseguir amamentar, se sentem culpadas. Então, às vezes, é uma frustração ela não conseguir amamentar. Sim. A gente tem que sair disso, né? Porque a maior coisa você já fez. Você já fez a maior coisa, que foi aceitar essa vida em você. Verdade. E isso a mulher, só ela tem a decisão de aceitar ou não essa vida. O homem não. Só a mulher tem essa decisão. No momento em que você faz um teste de gravidez e dá positivo, pode ter certeza. Se você não aceitar essa vida, você não deixa essa vida evoluir. Concorda? Com toda certeza. Então, se você deu um passo adiante e disse, eu vou deixar essa vida vir, isso já é a maior coisa que você já fez e ponto final. Dali para frente, se amamentou 6 meses, 1 ano, 2 anos, você faz o que é possível, sem culpa, sem seguir nenhum padrão, sem seguir nenhum modelo. Com certeza, doutor, que maravilha. Eu tenho certeza que tirou esse peso, né, que fica em nossos ombros, né, porque você realmente quer fazer o seu melhor, mas a gente precisa respeitar, né, fisicamente a natureza de cada um, e se der para ser feito da melhor forma possível, ótimo, se não, tá bom também, né, existem outros recursos também, né? Claro, lógico, doutor sem dúvida. Marcelo Mendes, olha, eu sempre adoro ter esse contato com o seu conhecimento, com a sua forma com que você consegue nos transmitir esse conhecimento. Então é sempre bom te ter aqui, engrandece o nosso programa. Estou ansiosa pelo próximo bate-papo. Obrigado, eu te agradeço e sucesso na sua gestação. Obrigada, doutor. Da próxima vez, ele já vai estar aqui. Quem sabe, exato. Vai estar te atrapalhando um pouquinho aqui nas filmagens. Imagina, doutor. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, um abraço. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo cheio de responsabilidade, porque estamos recebendo aqui em nosso estúdio, pela primeira vez, primeira de muitas, Tiago Paiva, que é biólogo, zoólogo, perito em meio ambiente, é isso, errei? Perito ambiental. Perito ambiental, melhor, isso. Né, Tiago? Eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, ter aceitado o convite, bater esse papo que eu tenho certeza que vai ter um impacto positivo na vida de muita gente. Como eu te falei no início, eu tenho muito interesse em falar de natureza, falar de meio ambiente, fazer as pessoas entenderem que nós somos parte de tudo isso e que temos essa responsabilidade. Então, assim, eu tenho certeza que é a primeira de muitas vezes que você vai estar aqui presente em nosso programa, então muito obrigada. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Tiago, chamou a atenção no início para iniciarmos assim eu diria que são vários episódios que nós vamos trazer para o Eu e Você falando de meio ambiente e natureza. Então, assim, estamos num mês que é um mês especial, mês de agosto e setembro, que existe aí uma mudança no comportamento em relação ao escorpião. Isso, é verdade. É isso? Então, isso. Assim, é um mês que eles estão aí eu não sei como é que fala especificamente o nome desse momento. Eles estão no período reprodutivo. Reprodutivo, isso mesmo, eu estava procurando. Então, eles estão num período reprodutivo que eles costumam a aparecer mais em residências, é isso? Eles estão na fase reprodutiva. Sim. Tá?
Não é que eles costumam aparecer mais, Entendi. né? Como eles estão no período reprodutivo, eles estão em busca de alimento. E aí é que eles estão mais, talvez, disponível ali no ambiente. Só que esse ambiente tem que estar um pouquinho organizado para evitar essa situação. Então, todo ano, nesses meses, agosto e setembro, a gente tem esse comportamento, então, dos escorpiões. Por volta de agosto, setembro, sim, é o período reprodutivo. Eles têm aí mais ou menos 2 meses para nascerem os filhotes. Sim. E os filhotes só ficam adultos após 1 ano. Olha. Tá? Então é nessa fase aí, antes das chuvas. Tudo Entendi. isso também faz parte do período reprodutivo. Porque antes da chuva, quando iniciar as chuvas, vai ter mais disponibilidade de comida. Então eles vão estar com os filhotes crescendo e buscando alimento buscando também. alimento também. E muitas das vezes em nossas casas. Então, o escorpião ele é um animal peçonhento, né? Muito Peçonhento. venenoso. Sim. E que costuma a ser registrado vários acidentes, né? De picada de escorpião. Sim. Isso durante o ano todo ou isso acentua nesse período, Tiago? Durante o ano todo. O ano todo, né? Durante o ano todo. Porque o que vai depender de ter o escorpião ou não em nossas residências ou em qualquer outro lugar, né? Entulhos, frestas, acúmulo de madeira, né? Então nessa fase agora, geralmente as árvores estão caindo as folhas. Sim. E aí as pessoas que têm árvores de grande porte no quintal, acumulam folhas no quintal. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso, porque daí é um ambiente propício para ele se esconder. Olha só. Tá. E existe, assim, algumas medidas de segurança que a gente precisa tomar nesse período? Então, durante o ano todo, vamos dizer assim. Durante o ano todo. É. É bom reforçar É bom isso, reforçar, né? porque eu falei agosto, setembro, todo mundo, então todo vou ficar tranquilo durante o ano. Mas, como Sim, você está falando, é porque acontece o ano todo. Agosto, setembro, geralmente aumentam os índices de acidentes. Sim. E o principal nosso aqui no Brasil é o escorpião amarelo. Tá? Esse é o mais Esse venenoso? Ele... É o que se mais tem registros de acidente. Entendi. Podemos dizer que ele é o mais abundante. Entendi. Tá? Para uma pessoa adulta, saudável, uma picada dolorosa, 3 dias ali com dor, tomando um analgésico e passa. Mas para uma criança ou um idoso, e principalmente as pessoas alérgicas, aí pode ser fatal. Pode ser fatal, então. Pode ser fatal. Olha só, realmente Tá. é algo que a gente precisa reforçar, né? Sim, pode ser falar fatal. mesmo sobre isso, porque muitas famílias, muitas residências, muitas pessoas não estão preparadas para esse momento. Aliás, não tem conhecimento. Não tem Né? conhecimento. Que precisam ter Isso. atenção com isso também. Então o foco começa em manter um ambiente limpo, Sim. sem entulhos. Se alguma pessoa mora em casas que não tem reboco na parede, afaste a cama da parede por causa das frestas de tijolos, Olha só. tá? Evite Ralos de banheiro também? ralos de banheiro. Que eu tenho Escorpião um é medo de ralos, sabe? Escorpião ele é predador. Sim. Então, onde tem barata, provavelmente tem alguém que escorpião. coma essas baratas. Entendi. E a barata geralmente ela sai pelo Sai ralo, pelo né? ralo. Eu acho que esse é o meu medo, sabe? Não sei se todo mundo tem um pouquinho de receio. Toda vez eu vou dando uma olhadinha, sabe? Sim. Então, assim, mas você tem que tampar esse ralo durante o dia todo, nesse período, ou ter aquele ralo que de repente você só quando tá tem um usando ralo que você fecha, isso. abre e fecha? Sim. Aquele seria o ideal. Mas aí vamos lá. O que se pode ser feito em relação ao ralo, esgoto ou a Sim. própria em volta da casa do seu quintal? Você faz a detetização. Só que isso é para insetos. O escorpião não é um inseto. O escorpião, ele é da mesma família das aranhas. Ele é um aracnídeo. Aracnídeo. Ele é um aracnídeo. Então o inseticida não mata escorpião. Gente, olha só! Tá. Realmente, a primeira coisa que a gente pensa é, olha, vou detetizar aqui. Então, inseticida normal não mata escorpião. Não mata o escorpião. Mas aí, se você tiver um inseticida, manter a casa limpa, você evita de ter o inseto, que é o alimento do escorpião. Então, ele também não vai estar ali presente porque não tem do que ele se alimentar. Então, Mas existe algum veneno próprio para... existe veneno próprio, Sim. tá? Mas o que geralmente as pessoas fazem é passar inseticida. Inseticida. Porque todo verdade. mundo pensa na barata, na formiga,
né? Não da maneira certa, né? Que geralmente Isso, elas isso. estão na cadeia alimentar, como você falou. Faz parte da cadeia alimentar. Resolve também? Ajuda, mas não mata o escorpião. Isso, não mata o escorpião, porque ele está ali naquele ambiente propício para ele sobreviver. Tem comida, tem água, tem umidade, ele está ali. Então, se você deixar um ambiente propício para isso, ele pode aparecer sim na sua residência. Não só na sua residência, né? Em qualquer outro lugar. Os parques, quem gosta de fazer caminhada, quem mora perto isso. de parques, assim, perto de alguma uma mata, área verde, uma área verde, tem mais, tem que ter cuidados redobrados? Pode acontecer desses animais, né, no geral, qualquer animal, insetos, aranhas ou outro tipo de animal, invadir a sua casa. Mas geralmente a área verde é uma área de conservação, ali é o ambiente dele, né? Então é igual nós falamos, se ele está na sua residência é porque você está dando condições de ele aparecer ali. É verdade, então realmente você precisa ter essa atenção, né? Isso. Se você de alguma forma não está contribuindo para que esse tipo de, não é inseto, aracnídeo, apareça na sua residência, né? E cause algum tipo de acidente. Acontecendo o acidente, tem que levar em a primeira coisa é procurar um posto de saúde. Tem um soro. Pronto atendimento, né? UPA, comunicar o Centro de Controle de Zoonoses. Precisa fazer a comunicação. Precisa fazer a comunicação porque eles registram a incidência de onde foi o acidente. Para ter um controle. Para ter um controle. Entendi. Porque daí, conforme tem um aumento em relação a bairros, aí eles fazem campanhas educativas. Sim. Né? Tá? A primeira coisa, posto de saúde. E aí existe um soro que a pessoa tem que ser aplicado na pessoa? Ou especificamente vai tomar um analgésico. Um analgésico mesmo? Ou assim? Se a pessoa é alérgica, um antialérgico, né? E é igual a gente conversou. E aí é o organismo mesmo que faz essa recuperação? Faz a recuperação, ali uns 3 dias de dor intensa, vermelhidão e cuidar. Né? Talvez se começar a inflamar ou infeccionar, aí já entra a parte médica, antibiótico, anti-inflamatório, mas geralmente dor intensa. Cuidado com crianças e idosos, isso aí sim tem que ter mais cuidado. Tiago, fora o escorpião, existe algum outro inseto ou aracnídeo que a gente precisa ter atenção também com esse período reprodutivo ou algum desequilíbrio da natureza que causa esse tipo de acidente também? Da mesma forma que o escorpião, que você dê para ele condições dele estar na sua casa, isso acontece também em muitos acidentes com aranhas e lacraias. Olha só. Talvez o mesmo modo de vida. Sim. Eles têm busca por um alimento, condições de moradia, entulhos, né, quintal sujo. Então, escorpiões e lacraias também tem o mesmo problema aí que causa o escorpião. E vira e mexe assim, normal aparecer dentro de casa, né? É normal, tá? Nossa Senhora, então é algo assim. E em relação a você, com essa experiência que você tem no meio, no segmento, você acha que uma detetização, algum tipo de procedimento é algo necessário a ser feito na sua residência? Em quantas vezes? Você tem mais ou menos uma dica para as pessoas? Hoje as empresas elas estão mais eficientes. Você antigamente precisava passar um inseticida ali talvez diariamente, né? E tal. Hoje alguns produtos eles perduram por até 5 meses. Olha só. Então se você faz aí 2 vezes por ano na sua residência, você já evita um problema. Hoje uma detetização numa residência vai estar na faixa de R$100, R$120. É algo totalmente acessível. Sim, é acessível e você não é constante que você precisa fazer isso. Sim. Tá? Então é um cuidado, é uma questão de higiene mesmo que você tem que ter com a sua residência, né? E você precisa ter essa atenção, colocar na programação, né, Tiago? Sim. E aí quem tem um quintal com gramado, manter sempre grama baixa. Sim. Né? Quem tem quintal com muitas plantas, sempre. Começa pela nossa organização, vamos dizer assim, pelo nosso cuidado mesmo de manter tudo limpo. Maravilha. Tiago, como eu falei no início da entrevista, eu gosto muito de trazer esse tipo de tema, falar do meio ambiente, da natureza, dos animais, em geral, no modo geral, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre você.
Como foi essa sua escolha pela biologia? O que isso teve impacto na sua vida? O que mudou na sua vida? Quais as questões que mais te chamou a atenção? A gente poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Então, eu vou pedir para você segurar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta hoje com esse bate-papo sensacional com o Thiago Paiva, biólogo, zoólogo, muitas frentes, né, Thiago? Eu falei que você que ia me passar o seu currículo. Você é biólogo, zoólogo, perito em ambiental. Ambiental. E que mais? Eu sou educador ambiental. Educador ambiental. Eu sou especialista em manejo e conservação de fauna silvestre. Olha só, é bem amplo, né? Bem o seu amplo, conhecimento. Como é que você fez a decisão pela biologia? O que chamou a sua atenção? O que você, assim, o que estava dentro de você que você falou, não, é esse caminho que eu quero seguir, que vai fazer parte da minha vida e que eu vou ser feliz e buscar esse conhecimento? Isso vem de criança, porque Sério? eu cresci, né? Nasci, cresci em meio à natureza, sítio, férias eram no sítio, final de semana, em chácara. Então eu sempre gostei da natureza, do meio ambiente em si. Pesca, curioso por animais, por plantas, né? Olha que legal. Então quando chegou ali na fase de vestibular, eu tive duas opções, engenharia florestal e biologia. Verdade. Né? E aí eu fui para a área da biologia. Olha que legal. Eu entrei bem no período ali dos anos 2000 que estava explodindo o projeto Genoma. Então a concorrência em biologia aumentou muito. Então era um momento que os olhos estavam voltados para a biologia. Para a biologia, por causa da parte genética daquela época. Sim. Né? Só que eu fui totalmente para a parte do meio ambiente. Né? Hoje eu sou empresário, eu tenho uma empresa que elabora e executa projetos ambientais. Olha que legal. Projetos ambientais em que sentido? Assim, em relação à parte de licenciamento ambiental junto à Secretaria de Meio Ambiente. Sim. Né? Então hoje todo o empreendimento que ele é um potencial poluidor. Você faz aquele estudo de impacto ambiental? O estudo de impacto ambiental está envolvido. Olha que legal, que interessante. E aí nós temos uma equipe multidisciplinar com várias outras áreas, né, outros profissionais. Engenheiro florestal, geólogo, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, é uma área muito ampla para desenvolver. É uma equipe mesmo, né, que tem vários tipos de profissionais com vários conhecimentos para fazer esse tipo de estudo. Esse tipo de estudo. Tiago, hoje em dia a natureza, eu acho que deveria ser a nossa preocupação número 1, né? A gente tem aí várias preocupações com a nossa vida, no nosso dia a dia, mas o nosso planeta está precisando de atenção, né? E às vezes as pessoas, sabe, eu percebo que colocam essa responsabilidade com uma distância de você, entende? Assim, como se, não, isso aí é o governo que tem que preocupar, terceirizam essa responsabilidade. E eu acho que não, eu acho que cada um pode, da sua forma, fazer a sua parte. Você acha que nós estamos distante dessa realidade, das pessoas assumirem essa responsabilidade? Todos nós somos, né? Estamos. Todos nós somos responsáveis. Sim, mas as pessoas terceirizam, né? Isso, elas não se preocupam muito, não, isso é verdade. Você começa a pensar sobre isso, você fala, meu Deus do céu, olha só como eu estou sendo omissa com essa parte da minha vida. Mas você não acha que é falta de conhecimento das pessoas? Eu acho que é preguiça mesmo. Eu acho que é. Adorei! Porque a falta de conhecimento não tem como. Hoje não tem como você ficar sem um conhecimento. As pessoas precisam ser provocadas? Elas então, precisam talvez? ser provocadas, mas eu acho que elas precisam buscar mais por conta própria. Esse período agora está um período de seca. Sim. Todo ano a mesma coisa. Não queime, não queime, não queime. Você anda pela cidade e é fumaça para todo lado. Sim. Então, nós não estamos fazendo a nossa parte. Não faz. E esperamos que alguém faça por nós. Isso em todas as áreas, em todas as questões. É algo do ser humano mesmo? Eu acho que sim. Sabe, esse desdém, sabe? Eu acho que o ser humano, ele precisa se envolver mais. Sim, entender e se preocupar um pouco mais com o outro. Eu acho que
Isso aí vem mudando a cada ano e hoje em dia cada um está preocupado consigo mesmo e esquece o resto. E outra coisa, se você parar e pensar no nosso futuro e no futuro dos nossos filhos, né? Sim. O que nós estamos deixando? Que planeta nós estamos deixando? Então, eu acho que uma simples... fazer uma coleta seletiva de lixo, por exemplo, na sua casa, sabe? São pequenas atitudes que você pode implantar na sua vida que você está colaborando de alguma forma. Você entende? Sim. Coleta de lixo, coleta seletiva. Se você gosta de ter a sua própria horta, você pode cultivar a sua própria horta com restos de alimento. Né? Você pode fazer isso, as pessoas podem fazer isso. Muitas pessoas fazem isso. Sim. Né? E a gente desenvolve alguns projetos na escola. Né? Olha que legal. Era isso que eu estava te provocando para você me falar sobre isso. Então, tem alguns projetos... É uma questão educativa mesmo. Isso, educativa. Começa pelas crianças, essa conscientização. Né? Porque o adulto, ele tem que aceitar. Né? Ele sabe, mas talvez não aceita. As crianças, a gente começa a conscientizar e desenvolve essas atividades para eles pegarem o gosto pela coisa, né? Vamos dizer assim. Então, coleta seletiva, você pode ter na sua casa a sua própria horta com seus restos de comida. Você pode, junto dessa horta, criar ali minhocas, né? E aí o resto dessa comida, quando ele vai se diluindo, a gente tem um líquido, uma parte líquida que a gente usa como adubo, né? Olha então, só. Esse processo a gente faz nas escolas, não só nas escolas, como algumas comunidades. Você transforma todo o comportamento de uma geração, dessa geração que está vindo. Sim, então hoje tudo é voltado para a sustentabilidade. Sim. Né? Energia renovável, energia solar, energia eólica, né? Tudo é voltado para a sustentabilidade. Existem muitos projetos que preocupam com o meio ambiente, com o futuro. Eu adorei o seu preocupam. Porque se preocupam aí envolve um bom retorno, vamos dizer assim, né? Entendo. Né? Então, algumas empresas fazem isso, né, com essa preocupação para tentar aí diminuir esses impactos ambientais no futuro. Você que faz parte desse meio, inclusive trabalha nesse segmento, faz estudo de impacto ambiental, você olha... principalmente o nosso país, estamos caminhando para termos aí realmente uma preocupação, eu acredito assim, colocar o meio ambiente em primeiro lugar, isso aí está acontecendo ou não? Não, isso está acontecendo. Está acontecendo. Hoje se produz, um exemplo, a soja. Né? Mato Grosso, grande produtor de soja. Hoje se produz mais soja na mesma área. Então a tecnologia, ela está fazendo isso, ela está melhorando. Hoje, a tecnologia, então, está contribuindo. Está contribuindo para a gente evitar esse consumo aí desenfreado da disponibilidade do ambiente. Né, em relação ao agronegócio e também à pecuária. Sabe? Sim. Então, na realidade, se você buscar aí informações, eles culpam principalmente a pecuária por causa do aquecimento global, por causa do efeito estufa. Você concorda com isso? Porque... Você acha que, como é que eu posso, são interferências externas, diríamos assim? A pecuária, o que acontece hoje em dia? Se produz muito gado confinado. Então, aumentou a quantidade de gado no mesmo local. E isso aumentou realmente a quantidade de gases emitidos, né, pelos animais. Em geral, é só o caso do boi e da vaca? São todos animais que produzem o metano, né? O gás é o metano. Isso. Bom, em geral, todos os animais, né? Isso. Mas aí, como houve um aumento muito grande da produção de gado, então realmente tem um aumento do gás metano. Isso é fato, tá? E para se consumir esses gases e manter um equilíbrio, temos que ter a floresta em pé, né? Não ao desmatamento. Não ao desmatamento, né? Evitar a queimada, porque igual agora a gente acabou de comentar, esse período de seca tem a queimada, então tudo isso contribui para o efeito estufa. E a questão da água? A questão da água é um problema também. É um problema. A questão da água é um problema. No futuro a gente realmente vai ter algum problema sério com a falta de água?
se continuar da mesma forma que nós estamos seguindo aí? Hoje as estações climáticas, elas, dependendo do ano ali, elas estão um pouco descontroladas. Sim, a gente percebe isso, inclusive. O que se discute hoje, assim, talvez chova a mesma quantidade do que todos os anos anteriores, só que chove ao mesmo tempo. Então, em vez de chover 1000 milímetros em um mês, por exemplo, chove em uma semana. O meio ambiente não consegue absorver aquilo de forma adequada, então ele não consegue ali alimentar o lençol freático de forma adequada, manter a umidade. Então, em vez de chover todos os dias um pouquinho, chove tudo de uma vez e aí causa aí um desastre, uma catástrofe, por aí vai. Só que essa água que cai na terra, 80% a 90% ela escoa. Então ela vai embora para o rio e vai embora e segue o ciclo. Sim. Se chove em dias alternados ou aquela chuva mansa, né, não de uma vez, o solo absorve melhor isso, abastece melhor o lençol freático e aumenta mais o volume dos rios e dos córregos. Então talvez o problema hoje não é nem a falta de chuva, ela está aí todos os anos. Sim. Só que ela vem de uma vez e um mês que era para estar chovendo não chove regularmente. Existe um descontrole Então acentuado, existe um né? desequilíbrio dessa parte. Um desequilíbrio. Verdade. E o problema no futuro é em relação à falta de água potável. Sim. Tá. Você acha que isso Em relação pode à acontecer falta de mesmo? água potável pode acontecer, sim. Então, é bem sobre isso que eu acredito assim que a gente precisa trazer esse assunto mais vezes aqui, principalmente Sim. usar esse espaço aqui do Sim, nosso sim. programa e a nossa audiência, as pessoas que estão em casa, provocá-las a terem algum comportamento para contribuir com a natureza, porque a natureza ela também ela responde rápido também, Sim. sabe? Ela se recupera rápido. Então eu acho que ainda há tempo para todos nós trazermos essa responsabilidade, né, mais para perto de você e da sua família e contribuir para essa mudança, entendeu? Porque a regeneração da natureza também é algo incrível, né? Ela responde rápido. Responde rápido e isso foi um fato durante a pandemia. Olha só, que legal. Como diminuiu todo mundo o lockdown, diminuiu as indústrias, diminuíram a produção, as pessoas pararam de sair de casa, então diminuiu a movimentação de veículos. Sim. A China passou pelo ano mais limpo de todos os últimos 50 anos. Porque Olha só. a gente dá um exemplo à China, porque assim, a gente sempre viu aquela poluição, Sim. aquela névoa que fica em cima das grandes cidades, isso diminuiu. Então a natureza se recupera rápido, ela tem esse poder. Só que nós estamos assim, gastando ou trabalhando mais rápido do que ela tem a capacidade de se regenerar. Sim. Então aí é o desequilíbrio ambiental. Nós estamos causando isso, desequilíbrio ambiental. Eu gostaria muito de trazer esse tema mais vezes, Tiago, e a gente, de alguma forma, mostrar para as pessoas como dar o primeiro passo, Sim. sabe? Porque por mais que você, às vezes, não vai lá buscar esse conhecimento, você vai vivendo a vida aleatoriamente e fala, eu não vou ter uma preocupação a mais ainda de fazer a minha parte. Tem gente que não despertou ainda para isso. Mas assim, de repente, a gente dar aquele empurrãozinho, mostrar os caminhos que você pode contribuir, isso passa a ser natural na vida da pessoa. Você me entende? Sim, entendo sim. Então eu quero te convidar para voltar mais vezes aqui em nosso programa e a gente trazer essas pautas de uma forma bem leve, uma forma bem clara, bem descontraída, para as pessoas também terem esse sentimento, essa vontade de cuidar da natureza, entender que a gente faz parte dela e que a gente precisa deixar aí um planeta saudável para as próximas gerações, né? Eu agradeço o convite e deixar para as próximas gerações e para nós ainda, né? Porque nós! Ainda tenho muito tempo pela frente. Nós também estamos correndo risco, né? Nós Tá? estamos por Sim, aqui sim, ainda. tudo bem. E essas mudanças estão acontecendo. Sim, acontecendo. Então é algo assim muito presente já, né? Sim, eu agradeço o convite. Só chamar, estou sempre à disposição. Que ótimo, então. Então já está convidado. Vamos agendar a próxima pauta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei.
Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube. Este bate-papo, este programa já está lá à sua disposição. Então vocês podem acessar e tirar todas as suas dúvidas na hora que vocês quiserem e puderem. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.